Você já se perguntou por que o Cell precisava absorver os androides 17 e 18 para chegar na sua forma completa? Vem comigo que eu vou te contar. Shonen, eu duvido que tenha alguém aqui que não conheça esse vilão icônico do Dragon Ball Z, mas você já se perguntou por que especificamente para ele passar supostamente daquela primeira forma para a segunda e para a forma do Cell perfeito, ele precisava absorver os androides, sendo que em nenhuma das etapas anteriores ele precisou absorver outros seres com tanta especificidade assim? Bom, para te contar isso, primeiro eu tenho que te contar o que é uma metamorfose. A metamorfose é definida como uma mudança relativamente rápida e intensa que um certo organismo passa em determinado período da sua vida, que modifica drasticamente tanto a sua morfologia quanto de vez em quando também os seus hábitos de vida. E foi exatamente isso que o Cell sofreu ao absorver os androides 17 e 18. E Shonen, aqui a gente vê que a especificidade da metamorfose do Cell era muito grande, porque ele não precisava, diferente da borboleta, absorver os androides para conseguir energia o suficiente para modificar para a próxima etapa. Porque se fosse só assim, ele poderia absorver outros Saiyajins que também trariam energia pra caramba pra ele, como o Vegeta ou mesmo o Trunks. Absorvendo qualquer tipo de energia, ele já chegaria no estado de energia o suficiente para sofrer a metamorfose e evoluir. Mas ele precisava exatamente e especificamente dos androides 17 e 18, o que me fez pensar que talvez tenha um motivo além para que ele tenha que absorver especificamente esses androides. E de novo, para te falar disso, eu vou ter que te falar o que é um ribossomo. Dentro das nossas células, nós temos uma estrutura chamada ribossomo. Ela nada mais é do que a fábrica da nossa célula para produzir proteínas. Então, quem manda a informação de qual proteína tem que ser expressa, tem que ser sintetizada, e em qual proporção, é o seu DNA através do RNA mensageiro. E depois que esse RNA mensageiro cai no ribossomo, o ribossomo sintetiza a proteína para, por exemplo, fazer os seus músculos, o seu osso, o seu sistema nervoso central e até mesmo as proteínas que vão dar origem às células sanguíneas. E para você que ainda tá boiando, basicamente ali em cima a gente tem nossa fita de DNA. Da nossa fita de DNA é copiada uma fita de RNA mensageiro que vai até o ribossomo dar as instruções de qual proteína ele tem que sintetizar. E isso tem que ser muito específico, porque o nosso organismo depende de um equilíbrio muito delicado. Um exemplo disso é quando nós trocamos acidentalmente, por causa de uma mutação genética, o códon do gene beta-globina, que a gente troca a base nitrogenada A por T, o que faz o nosso RNA mensageiro trocar a base U por A. Para você parece não fazer muita diferença, só que lá no ribossomo faz ele entender que a informação para ele ser transcrito, e ele troca o ácido glutâmico pelo aminoácido valina, que faz a sua hemácia, ao invés de ter a forma de disco que a gente conhece, adquira o formato de foice. E exatamente isso que eu acabei de te contar é o motivo porque algumas pessoas têm a chamada anemia falciforme, e isso que só trocou uma base lá no nosso DNA, que levou o nosso RNA mensageiro a trocar uma base de uma informação para o nosso ribossomo. Imagina quantas informações são necessárias para sintetizar todas as proteínas do seu corpo na ordem e na proporção correta. Shonen, me conta aqui, você gostaria de ser mais inteligente, talvez aprendendo a estudar, ter hábitos de vida mais saudáveis como dieta e exercício, aprender a curtir esse processo para que você desenvolva o seu potencial ao máximo? E se a resposta for sim, dá uma olhada no meu clube de assinatura, que é a Expansão de Domínio. Nele você vai ter aulas semanais comigo para aprender a desenvolver o seu potencial ao máximo, para aprender a gostar de estudar, fazer dieta e exercício e desenvolver física e intelectualmente o máximo do seu potencial. Para de procrastinar e vai lá dar uma olhada. E se você quiser dar uma olhada, o link está na descrição desse vídeo ou no meu perfil lá na bio do Instagram fixado. Não perca essa oportunidade, que ele está com valor promocional de R$19,90 por mês. Isso dá quase 50 centavos por dia, tá barato demais e eu tenho certeza que cabe no seu orçamento. Então não perca mais tempo e bora ter aulas semanais comigo. E é exatamente aí que eu acho que os androides 17 e 18 entram. Eu acho que o Cell, nessa primeira forma, tem a parte do DNA dele incompleta, não sintetizando todas as proteínas necessárias para o seu desenvolvimento completo. E essa absorção, que essa palavra é muito importante, ele não fala que vai comer, que ele não vai devorar, ele vai absorver os androides. Ou seja, ele vai tornar parte dos androides parte dele, para que ele consiga completar o seu estágio de desenvolvimento. Então o Cell, na sua primeira forma, tem no seu DNA partes faltantes para síntese de certas proteínas para gerar ele a forma perfeita e a forma mais poderosa dele. E essas partes que estão faltando estão lá nos androides 17 e 18, que ao absorvê-los vai modificar a sua síntese de proteína lá nos ribossomos, porque o seu DNA vai ficar completo com as partes que ele absorveu dos androides 17 e 18. Então, Shonen, basicamente até a primeira forma do estágio de desenvolvimento do Cell que a gente conhece, o DNA dele ainda tinha pedaços faltando para a síntese de todas as proteínas que ele precisava para desenvolver
sua forma perfeita. E essa síntese de proteína só foi suprida na hora que ele pegou parte do DNA que deveria completar o seu próprio ao absorver os androides 17 e 18, assim podendo sintetizar todas as proteínas que ele precisava para ser a forma mais poderosa e perfeita dele. E Shonen, se você gostou de ver esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.